Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, a gente já começou, né? Fala, galera desse canal mais amado do Brasil. Não, o segundo mais amado do Brasil, porque a gente tá aqui pra fazer jabá pra quem? Para o Tolkien. Ih, errei. Tolkien. Tolkien Talk. Gente, eu não vou conseguir falar o canal deles, sabe? Eu tenho inglês que é ótimo. Você vai entender. Tolkien é o nome do autor. Tolkien Talk. Você tinha que ter visto o vídeo que ela tentou falar Adobe After Effects. Eu não saía. Você tem que deixar isso, por quê? Porque é uma coisa que é chamariz. As pessoas têm hoje em dia dificuldade também com o inglês. Então deixa, porque eu sou gente como a gente. Ou você pode fazer 3 takes. Adobe After Effects. Então, nosso diretor é uma bosta, porque se ele fosse assim, ele teria se tocado que dava pra... E tinha ainda que fazer umas poses, tipo Adobe After Effects. Aí ia ficar louco. Olha, assim, diretora de produção, vamos mandar embora o diretor do canal, porque ele não sabe o que? Lapidar esse diamante que eu sou. Aliás, a primeira dica que eu vou dar aí é corte seco. Não tenha medo de corte seco. Vamos lá. Estamos com quem? Estamos com o César. César que é um youtuber. E vai nos explicar o quê? Como ser um youtuber de sucesso. Um youtuber famoso. Um youtuber que ganha muito dinheiro, porque a gente não conseguiu isso até agora. Então, assim, a gente precisa de dicas. Eu acho que A gente vocês precisa de precisam... consultoria sobre o assunto. Você acha que tem que trocar a apresentadora? Não. Ok, obrigada. Eu tenho ainda emprego. Obrigada. Nossa. Eu só acho que se vocês precisam de um de sucesso, tem que chamar outro, né? Ok. Obrigada, gente. Foi muito bom. O que você faz, assim, da vida fora ser youtuber? Eu sou publicitário e trabalho com marketing. E de onde surgiu sua paixão por Senhor dos Anéis? Eu assisti os filmes, aí dos filmes, como ia sair um por ano, ia sair cada dezembro, eram 3 partes. Quando eu saí do primeiro, eu falei, eu não vou esperar 2 anos pra terminar. Desesperador, né? Não sei que eles fazem isso com a gente. Mas hoje no canal eu faço a mesma coisa que o cinema fez comigo. A gente tem, eu vou falar de um dos quadros que a gente tem, que a gente incute a vontade da pessoa não ter aquela espera para o próximo episódio e ela acaba indo para o livro. É mais ou menos o que os filmes do Peter Jackson fizeram comigo. Eu saí do cinema, fiquei ensandecido, já passei na livraria e comprei um tijolo de 1.500 páginas, que é o Senhor dos Anéis. Já tinha ouvido falar? Eu já dado muito na sua vida? Já tinha ouvido falar em questão de RPG, que é aqueles jogos assim, né, jogos que você fica conversando, meio teatral, mas eu nunca tinha bebido direto da fonte. E aí quando eu vi todo aquele universo, e era muito vasto, porque você tem uma infinidade de personagens, línguas, povos, as locações, tudo muito bonito. Aí eu falei, eu não vou esperar. Né? Saí, comprei o livro, eu lembro até hoje como que era a vitrine da livraria, assim, de tão emblemático, assim, ficou fotografado na minha mente, ficou tatuado em mim, sabe? Ele é muito romântico, gente. Eu sou. Tomara esse homem romântico. Eu sou um cara passional. Ah. E aí acabou que eu falei o seguinte, poxa, eu vou ler pra saber o que acontece. E eu comecei a ler, terminei o Senhor dos Anéis em 1 mês. E aí eu falei, vou pro Hobbit, que é o livro que era uma prequel, né, que antecedia os 3. E aí começou a entrar no ciclo. Anos depois eu conheci pessoas que estavam estudando aquilo a fundo, porque é um mundo muito profundo. Vamos combinar que assim, o cara pesquisou muito pra fazer esse mundo, né? E não tem falha. Isso é o que mais a gente não tem falha. Não tem. Não tem falha, gente. Ele consegue linkar todas as histórias. É enlouquecido o negócio, gente. É absurdo. Que água ele tomava pra conseguir fazer um mundo desse? Ele saía? Não, ele era um cara... Ele era meio eremita, né? Porque não é possível. Pra ele criar um mundo desse, é muita leitura. Era muita leitura. Ele bebia muito de sagas nórdicas, né? Então ele lia aqueles manuscritos em línguas mortas, por exemplo, que não existem mais. Na época dele já não existiam as línguas, mas como ele era um linguista, ele conseguia ter acesso a coisas muito antigas. Então, assim, pedaços da saga de Odin, dessas coisas que eram muito antigas, ele bebeu disso e trouxe. E aí ele começou a misturar tudo isso com uma paixão que ele tinha por línguas. E aí ele começou a escrever línguas para as próprias histórias. E aí que o negócio virou bagunça. É por isso que também nos livros tem bons poemas, né? Dentro do... Tem poema, tem música, tem partes da história que são passadas só por poema. Por quê? Porque ele entende que uma mitologia chega, por exemplo, a mesma história chega para você de diversas fontes.
Então, às vezes, uma história você conhece por um relato de uma pessoa, outra por uma música, por uma canção. E aí eu transversiei pra caramba, tô tentando buscar a volta. Lembrei. Por que eu gostava? Aqui é uma conversa entre amigos. A gente Foi dessa. Muito tempo, cara. Relaxa, deixa essa câmera. E aí eu gostei pra caramba disso, comecei a pesquisar. Anos depois eu encontrei pessoas que gostavam do mesmo jeito. Tipo a Aline, nossa diretora. Tipo a Aline também gosta bastante. Põe foto de Aline com ela. Não. Ia ficar louco. Ia ficar louco. Eu falo porque eles têm que pôr umas fotos assim de Aline sensualizando com as orelhinhas de gel. E aí eu conheci essa galera e aí eu vi que tipo, muita gente queria saber das coisas. Só que quando você escrevia nos grupos de discussão, aquilo se perdia. 2 semanas depois tinha um cara com a mesma dúvida. Assim, aí a gente não tinha como pegar o histórico daquele fórum, trazer, explicar e ficar replicando. Aí um amigo meu, que era até mais experiente nesses estudos, falou, cara, vamos montar um canal de YouTube? Porque uma vez que a gente faz tem uma pergunta e faz a resposta coesa, a gente praticamente assim, não sei quem que é, daqui 5 meses aparece o cara, Ctrl+C, Ctrl+V, tá aí o link, você pode assistir, tirar as dúvidas, voltar, fazer comentários. E aí a gente foi fazendo e deu super certo, assim. A gente começou com um webcam, celular, umas edições todas bagunçadas e o canal foi crescendo, apesar de ser um nicho de um nicho. E de repente a gente tinha pessoas que, por exemplo, falavam, como que eu posso te ajudar? Eu gosto muito do trabalho de vocês, eu quero agregar. Aí um veio fazer música, outro veio tirar foto, um veio colocar legenda, outra pessoa queria dar dinheiro. E a gente foi. Até que agora a gente tem uma equipe com 21 pessoas, né, 12 dedicadas diretamente e as outras são indiretas, que fazem mais um trabalho periférico. E acho que isso sei lá, é bem mágico. Nossa, ficou bem bacana, né? Porque você fazer o público querer ir pro canal... E é um processo que não para. É diferencial. É um processo que não para mesmo. Assim, outras coisas vieram disto, né? A gente começou com essa questão de falar de uma coisa super ultra nerd, assim, né? Super profunda. Porque quando você vê nos filmes, você vê tipo, tem um cavalo tal. O cavalo tal é o cavalo mais rápido que existe. Mas por que ele é? E tem um porquê. E aí quando a gente vai cavar livro, fazendo uma trama de um livro com outro e pegando na vida dele, na biografia, em cartas que ele escrevia, você consegue misturar informações que assim, ele fez uma origem para esse cavalo, ele tem um antepassado, por que ele corre, por que não existem mais cavalos daquele gênero. Só que tudo que você pega tem essa profundidade absurda. Eu costumo falar que a literatura de Tolkien é um lago. Quando você pega um lago lindo, ele é bonito por si só de você olhar. Mais ou menos isso, quando você vê a superfície. Só que se você quiser mergulhar, ele não tem fim. Você vai entrando, metros a metros. E sempre vai ter coisa lá dentro. Só uma perguntinha, assim, aquela bem tosca. O filme é muito diferente do livro? A trilogia do Senhor dos Anéis é muito boa, eu indico, assim. Muita gente fala assim, mas como que as pessoas devem começar? Eu falo, como que elas devem começar a ler? Assista o filme primeiro. Porque foi a minha porta de entrada. Uma vez que eu vi o filme e eu fiquei maravilhado com aquilo, me puxou. Eu acho que o grande mérito dos filmes é esse. É ser uma porta, é um acesso. Tolkien tem diversas portas de acesso. Então você tem um irmão que lê e você pega o livro, você tem animação, você tem filme, tem videogame, tem gente que migra do videogame. Né? Uma outra saga que é muito famosa agora, que é o The Witcher, fez esse processo. Os videogames fizeram muito sucesso e as pessoas estão migrando para o livro. Então eu acho, isso só mostra como os paradigmas têm que ser derrubados mesmo, né? Como as mídias conversam. Então eu acho que assim, uma forma legal de você entrar seria os filmes. Eu acho bem bacana, pelo menos a trilogia do Senhor dos Anéis. A trilogia do Hobbit eu já não acho legal. Até porque o livro é muito pequeno, é muito melhor você ler o livro. E ele é um livro com dinâmica, ele é corrido. Fala. Ele tá concordando. A gente estava falando disso hoje de manhã. É a voz do além, gente. Há quanto tempo tem o seu canal? O canal começou em fevereiro de 2016. Super recente. Tem 2 anos e meio, mais ou menos, né? E quando você fala assim, nossa, tá dando certo? Presta atenção na pergunta aqui. Nossa, é muito difícil você ter essa ideia, assim. Eu acho que é um processo. Primeiro porque a gente começou, acho que o foco de se eu pudesse dar uma dica para quem quer montar um canal, primeiro é conteúdo.
As pessoas vão atrás do seu conteúdo. Você pode ter uma forma, uma plasticidade... Só ser bonita não conta. Não. Viu, gente? A gente tem que pensar nisso. Peitos contam. Eu já falei isso, galera! Já falei pra liberar o quê? Uns decotes. Mas o povo aqui o quê? Não quer. Tem muitos canais que dão certo só com isso. Só com isso. Não precisa nada, não precisa nem abrir a boca, gente. Mas enfim, vamos continuar. Mas eu acho que o conteúdo é o principal. As pessoas, elas são bombardeadas por muitas informações hoje. E o YouTube, ele dá o que você quer, do jeito que você quer, na hora e quando. Então assim, você pode assistir no celular, no meio da estrada. O assunto que você quer, você filtra pela barra de buscas. Então assim, mas eu vou montar um só de games. Cara, tem 1 trilhão de canais de games. Qual é a sua abordagem? É diferente? Você vai agregar, você traz uma informação nova. Por exemplo, tem muito booktuber. Nós não somos booktubers, né? Nós fazemos estudos de um autor. É só aquele autor e estudos aprofundados. Né? Então, assim, a gente viu que as pessoas queriam isso, mas elas estavam em outras plataformas. Fóruns, sites, grupos de Facebook. O que a gente fez foi trazer isso para uma mídia diferente, acessível, que a pessoa podia só escutar o áudio se quisesse também, ou também tem a questão das imagens. Eu acho que primeiro a gente fez porque a gente queria muito, porque a gente gosta disso, faz com paixão, né? A gente coloca coração nisso, acho que é muito importante, e o conteúdo já era buscado, acho que você não tinha... A sua formação ajudou nisso? A estabelecer limites, práticas, a entender como era o perfil do público, o conteúdo... É engraçado, porque hoje eu vejo como o nosso processo foi orgânico. Ele não foi pautado. Por exemplo, existem vários canais de YouTube que ensinam como você ter canais de YouTube, né? Com fórmulas, coisa e tal. Eu até acho que esse compêndio de informações ajudam pra caramba. Tipo, você ter uma iluminação legal, um bom som, uma câmera estática. Parece meio absurdo falar isso, mas o cara não vai querer assistir seu vídeo com a câmera tremendo. Né? Com a iluminação baixa é ruim, o áudio é abafado, então assim, se você tiver o básico técnico, já ajuda. Mas o que você vai dizer? Isso que é importante. E tão importante quanto o que você diz é como você diz. Nós somos 2 pessoas que apresentam no canal. O Sérgio, ele tem uma forma totalmente diferente da minha. Então não existe uma fórmula para os vídeos. Então ele pode falar de um tema e eu vou falar de outro, só que a forma de se trabalhar isso é completamente diferente. E as pessoas gostam da mesma forma. Porque o cerne, a raiz, a origem daquilo é o que as pessoas procuram. Né? Agora, pode ter gente que gosta mais do estilo dele, mais do meu estilo, mas a gente conseguiu... Mas ainda assim vai procurar o canal pelo conteúdo. Sim, a gente tem é uniforme, a nossa audiência é bem uniforme, assim. Né? Alguns assuntos eles têm picos, isso é comum, mas a gente consegue. Eu acho, por exemplo, eu sou um cara que gosta de muito improviso e eu dou uns cortes assim meio despreocupados. Ele não, os vídeos deles já são bem mais retinhos, assim, e que é do perfil dele. Ele é um cara metódico e eu sou um cara mais de criação. Eu acho que o meu perfil dá certo para outras coisas, por exemplo, para os eventos. Nós fazemos muitos eventos, né? Participamos da Bienal do Livro, da Flip de Paraty. Em dezembro, eu não sei quando vai ao ar esse aqui, mas em dezembro eu vou estar na Bienal do Livro de Guarulhos. Então assim, a gente tem muita coisa, as apresentações dos eventos tem uma dinâmica diferente, né? Ao vivo é outra pegada. Tem muito canal que tem um investimento maciço, você vê que existe muito dinheiro ali, parece aqueles grupos pop, que a música é um lixo, mas sabe, tem uma produção surreal. Backstreet Boys, né? A gente cria só pra o quê? Põe um monte de moleque bonitinho, dançando, uma base de som. Não vou te falar que o Backstreet nem é tão ruim assim, eu sou um cara roqueiro, sou mais Guns N' Roses, mas o Backstreet nem é tão ruim Vamos assim. Vamos cantar Backstreet Boys? Ai. Tell me why. Ai, gente, não aguento isso. Eu realmente queria ver a Camila cantando em inglês. Jamais. Porque você viu que eu parei, eu botei ele, jamais. Então acho que seria isso, Camila. Eu acho que o principal é você ter um conteúdo que as pessoas procuram. Como eu trabalho com marketing, né? Às vezes eu vou dar consultoria, isso tem tudo a ver com o canal. Às vezes eu vou dar consultoria e a pessoa me pergunta assim, eu pergunto para a pessoa, qual é o produto que você vende? Aí a pessoa fala, eu vendo água. Eu falo assim, sabe qual é o problema? Se você vender água, todo mundo vende água. Agora, por que você não vende beleza? Por
Por que você não vende hidratação? Por que você não vende saúde? É um outro apelo. Assim, ajuda a gente. O que a gente tem que vender aqui? Porque você falou de beleza, eu já sou bela. Você falou de hidratação, eu já sou hidratada. O que a gente precisa vender aqui? Mas o que é o ócio? Drogas. O que é o ócio criativo? É fazer isso, né? Mas assim, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que colocar nossa diretora, porque tá um pouco difícil. Eu acho que a gente precisa o quê? De um champanhe aqui pra dar uma alegrada na galera, mas eles não me escutam. O que a gente faz? Você tem um espaço lá no seu canal? Não tenho espaço. Porque tá ficando difícil aqui, sabe? Eu queria o quê? Toalhas brancas, uma coisa mais bacana. Eu queria uma rede, acho que tem tudo a ver. E ele não me escuta. Eu acho que rede e ócio tem tudo. Aliás, rede é um termo muito interessante, né? A própria Marina gente, ele tem aula pra disso, tudo, gente. Eu quero ser amiga dele pro resto da minha vida. Fale sobre rede, sério sobre o assunto. A Marina, quando ela criou o partido dela, Rede de Sustentabilidade, ela ficou com medo de que o canal, de que o partido tivesse um nome difícil. E ela perguntou pro pai dela, que é tipo... simples de tudo, né? Ele falou, não, mas rede tem tudo a ver, porque a rede captura, né? Traz, junta, tem o descanso, conecta. Eu falei assim, é exatamente isso. Quando você tem um objetivo, quando você tem uma ideia muito clara, isso atrai as pessoas e é até fácil de nortear o seu trabalho. Por exemplo, o que é o Tolkien Talk? Nós somos faladores de Tolkien. É simples assim. Eu quero ter aulas de inglês com eles. Então, nós falamos de Tolkien. E no caso do ócio criativo, eu nem sei se a origem veio do livro do Domênico de Masi. A gente chegou a comentar sobre o livro, mas... É um dos meus livros prediletos, inclusive falei numa palestra do Mackenzie. Então, tem aqui na descrição do vídeo que eu falei... pode pôr várias vezes, porque ele é teimoso, ele não põe. Mas assim, a gente então, o diretor vai colocar aqui, vai ficar louco. Vai por aqui, ó. E tem um dos nossos TTs, a abreviação de Tolkien Talk, cada capítulo chama TT. Então você vai lá no TT 21, tem as dicas para iniciantes. Você quer começar a ler Tolkien? Vai no TT 21 e 23, tem tudo lá. Você quer saber por que o Sauron, o Senhor Sombrio do Escuro, não viu o Bilbo no Hobbit? Pois é, por quê? Então, tem o TT também não, mas lá pra fala você pra saber. gente, por favor, porque eu pergunto pro meu marido não me responde e fala, você tem que ir lá e ler essa parte. E eu fiquei um pouco de preguiça, não vou mentir não. Mas, desculpa, gente, por quê? Como ele não conseguiu ver? Ele não conseguiu ver tudo. Onde ele estava? Ele estava o quê? Ele teve uma conjuntivite no dia? Não que ocorreu? Sei lá, entrou um cisco no olho. Aquele olhão flamejante, Mas né? O que aconteceu? Era uma inflamação que tinha, ele não viu? Não, é porque aquele olhão flamejante, ele não existe. Aquilo é coisa dos filmes, não existe aquele olhão flamejante. Vai tomar no c*** porque vocês me enganaram esse tempo todo. E por que ele não viu? A gente tem 2 TTs explicando por que não existe o olhão e um do porquê que ele não viu o Bilbo. Então você pode conferir aqui embaixo na descrição, vai ter todos esses. Vai manda ter um zap pra mim, gente, a Aline já manda um zap, qual que é o TT dele. Ficou um pouco estranho isso, mas manda o TT dele de novo, que eu quero entender isso, gente, porque eu não aguento mais não entender aquele olho deste tamanho, muito maior e que não enxerga. Existem questões de formato e de abordagem, né? Por exemplo, no nosso, como são estudos, então a gente tem um roteiro pré-definido, tem algumas imagens. Agora, por exemplo, o Whindersson Nunes, por que ele dá tão certo? Porque é um cara de stand-up. É feio. As pessoas gostam de gente feia na TV, porque a gente gosta de zoar gente de pessoa feia. Beijo pra você, você é feio pra caramba. Você deu muita sorte de ter casado com aquela loira lá gostosona. O problema então é ser medíocre, é ser mediano, porque tem que ser ou muito bonito ou feio pra fazer sucesso. Claro, meu bem, eu sou mediana, não tô me f***ing na vida. Mas eu sou ruiva, gente, vamos pensar nisso. Eu acho que é sobre formato. Eu acho que o Whindersson Nunes chegou no feio, formato mas você acha dele... que é feio. Eu não tenho opiniões sobre a beleza dele, assim. Vamos continuar então a parte séria, né? Que ele é feio. Vamos botar aqui, ó, hashtag feio. Bom, enfim, ele chegou daquele jeito dele e ele achou o formato. E ele é muito autêntico. Eu acho que as pessoas se veem nele, né? Ele é uma figura que ele fala assim, eu sou assim, não existe um papel aqui, não existe forçação de barra, não estou tentando copiar ninguém, né? Então eu acho que a autenticidade conta muito também, né? Então você pode ter todos os requisitos técnicos, mas se você não for transparente, se aquilo ali não ficar evidente na câmera, é complicado, assim. Então eu acho que ele é uma prova de que você não precisa ter muita grana. Ele grava agora, ele está gravando no telhado da casa dele do lado da caixa d'água. É sensacional.
Cada vídeo... Você não viu a parte de baixo da casa, meu amor, vai por mim. Eu vi, é né? sensacional. Assim, é dar uma humilhada na gente, né? Porque assim, a minha caixa d'água, se eu gravar na caixa d'água, vai ser mais estilo clipe de Anitta. Eu acho que outra coisa que conta também, então assim, que a gente falou do Whindersson, que ele é autêntico. Né? Eu acho que ter coerência também. Por exemplo, você... E já chama o meu problema, gente, vamos focar. Você não pode, por exemplo, ser Ivete Sangalo na entrevista, que tipo, eu amo todo mundo, eu sou amigo de todo mundo, mas aí alguém te para na rua, você é um boçal. Então assim, você tem que... Gente, pode pedir autógrafo, eu sou super de boa, eu sou muito legal, não? Por exemplo, quando você começa a ver esse tipo de coisa, que as pessoas te reconhecem em determinados lugares, assim, é que você começa a tomar consciência e as pessoas às vezes falam com você certas coisas ou entram em contato com você nas mídias sociais e você entende que a pessoa te conhece. Isso é muito louco. Então, não importa como seja a abordagem dela, você tem que entender pela ótica dela também. Que ela tem um histórico com você, ela já assistiu dezenas de vídeos seus. Ela te conhece, né? Ela te conhece, né? Um aspecto pelo menos com certeza. E ela gasta tempo da vida dela, ela está acostumada com a sua voz e tudo mais, então você tem que ser... Acho que você tem que entender isso na hora de lidar com o público. Ainda bem que eu sou louca sempre, né? Pelo menos disso eu não tenho, não sofro. E são questões de proporções também, né? Nós Vou somos te me cortar. Nós somos um canal com 35 mil inscritos. É um canal pequeno para o porte da internet, mas é um canal grande para um segmento de nicho. Mas, pois é muito específico o que vocês fazem, né? Então, E 35 mil é gente pra caramba. 2 anos e meio para um nicho de mercado, sem boom nenhum. Por exemplo, quando sair a série da Amazon, com certeza o canal vai, sei lá, vai ser exponencial. As pessoas vão procurar vocês. Vão. A gente, por exemplo, nós estamos agora nos preparando, todo mundo está pensando em como fazer a cobertura da série. Como vai ser isso? Porque a gente sabe que vai ser uma tormenta. Assim, a gente vai ser uma onda gigantesca, a gente tem que conter isso e aproveitar. Porque se a gente não aproveitar, a gente vai levar um caldo dela. Vai ser muito forte. Então, se a gente não souber como que a gente vai cobrir, geralmente a série, ela tem nesse caso a gente usa um negócio que chama benchmarking, ou seja, é olhar o que der certo em outros e tentar aplicar. Então, por exemplo, a gente viu que tem cobertura do Game of Thrones, que é o nosso segmento, entre aspas, né? Como que eles fazem? Eles fazem uma live, comentam os pontos, quais são as divergências e tal, e depois rola um vídeo que, beleza, então se faz o link. Então a gente já sabe que a gente vai ter que fazer isso, por quê? Pra você não perder o timing, não perder o boom da audiência. Isso é importantíssimo, né, no YouTube, porque tudo é muito rápido. Então, se você não falar, alguém vai falar. Exato. E vai falar errado, vai falar sem propriedade e começa a bater cabeça nas informações. Tem muita coisa que a gente está se arrumando agora, que vai começar daqui 2 anos só. E a gente já está isso. Por exemplo, nossa playlist já está pronta até janeiro. Você dá uma noção. Tem que ter uma programação porque as pessoas contam. Outra dica, comprometimento com a sua audiência. Você tem que ter, no mínimo, um vídeo por semana. No mínimo, e tem que ser no horário tal. E elas realmente... Elas esperam, né? Elas esperam. Tem aquela frase célebre do Pequeno Príncipe, né? Se você fala que a gente hoje está com o Pequeno Príncipe, né? Tivemos Falaram? outro vídeo que a gente também falou do Pequeno Príncipe. Exupéry é sensacional, né? Primeiro livro que eu li na minha vida. Eu acho um pouco psicopata, mas enfim, pode continuar. Eu acho muito louco. Eu acho que é psicologia bruta, assim. Por isso que eu acho um pouco psicopata. Você acha que convir comigo que tem uma psicopatia ali naquele livro, né, meu bem? Poxa, eu tava falando do Pequeno Príncipe. Ele fala assim, se você falar que você vai vir às 4 horas, às 3 horas a pessoa já tá ansiosa. Né? Você cria aquele teaser, assim, né? Se for mulher, então, meu amor, já não dormiu antes. Então eu acho que isso é muito importante, assim, é um comprometimento. Olha, tal dia, tal horário, você vai ter um vídeo, vai ter um conteúdo novo e nunca furar com isso. Vamos mudar? Não, mas como que é que eu encerro? Se você quiser, meu amor, o canal é seu agora. Então, meus queridos ociosos e ociosas, criativos e criativas, né? Eu fui gentilmente convidado aqui pela Camila para que a gente... Você sabe meu nome? Ai, que emoção! Para a gente falar um pouco sobre como é o mundo dos youtubers, né? Eu praticamente estou no processo de crescimento, de entender como se faz, né? Mas essas são as dicas que eu posso trazer para vocês, espero que agregue, espero que vocês consigam filtrar coisas legais aí. Eu agradeço o carinho, o convite
Nossa, que te agradecer, você é incrível, venha mais vezes. Quer assumir o canal, pode vir. Não, já mudou sabe? do meu, Você é já. incrível. Mas aí obrigada. eu quero te ensinar uma palavra em élfico, e aí a gente vai falar um tchau junto. Ok. Beleza? Fala assim, namarie. Namarie. E aí você coloca a mão no coração, assim, e faz assim enquanto fala. Então, ó. Namarie. Namarie. 1, 2, 3 e Namarie. namarie.